Oi, querido amigo. Eu sou a doutora Carolina Almeida e hoje vou compartilhar com você uma história que mudou completamente minha visão sobre a intimidade entre casais. Sabe aqueles momentos em que você pensa que já viu de tudo no consultório? Pois é, sempre aparece algo que nos ensina ainda mais sobre o amor e a conexão humana. Era uma quinta-feira chuvosa quando o senhor Pedro chegou ao meu consultório. Ele tinha uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos bem penteados e aquele jeito meio tímido de quem quer falar sobre algo íntimo, mas não sabe bem como começar. Ficou mexendo no chapéu por uns bons minutos antes de conseguir me olhar nos olhos. Doutora, ele disse com a voz meio embargada. Eu e a Laura estamos casados há 40 anos. E eu preciso da sua ajuda porque nossa vida íntima... Bem, ela não está boa como antes. Logo percebi que não era só uma questão física que estava incomodando o senhor Pedro. Tinha algo mais profundo ali. Uma tristeza que ia além dos problemas de ereção que ele mencionou timidamente. Quando perguntei sobre a dona Laura, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ela diz que eu não me importo mais com o prazer dela, que eu só penso em mim. Mas não é verdade, doutora. Eu amo minha esposa mais do que tudo neste mundo. O problema é que a gente perdeu aquela sintonia que tinha antes. Foi então que entendi que estava diante de um caso muito especial. Não era só sobre disfunção erétil ou falta de libido. Era sobre algo que eu considero um dos maiores tesouros da intimidade. A sincronização entre dois corpos e duas almas que se amam. O senhor Pedro e a dona Laura tinham perdido essa dança delicada que acontece quando um casal está verdadeiramente conectado, quando conseguem se comunicar não só com palavras, mas com cada gesto, cada toque, cada respiração. Pedi para o senhor Pedro trazer a dona Laura na próxima consulta. Preciso confessar que estava curiosa para conhecer essa mulher que, mesmo depois de 40 anos de casamento, ainda se preocupava com a qualidade da intimidade do casal. Muitas pessoas da idade deles simplesmente desistem, acham que faz parte do envelhecimento. Mas não esses dois. Havia uma chama ainda acesa ali, mesmo no meio de toda aquela confusão e frustração. Na semana seguinte, eles chegaram juntos, mas pareciam dois estranhos sentados lado a lado. A dona Laura era uma senhora elegante, daquelas que ainda se arruma com carinho mesmo para ir ao médico. Mas estava visivelmente incomodada, com os braços cruzados e aquela expressão de quem está ali por obrigação. O clima estava tenso, e eu sabia que precisava ter muito cuidado para não piorar ainda mais a situação entre eles. Comecei perguntando quando eles sentiram que as coisas começaram a mudar. Foi interessante perceber que cada um tinha uma versão diferente da mesma história. O senhor Pedro achava que tudo começou quando ele passou a ter mais dificuldades físicas, uns 3 anos atrás. Já a dona Laura disse que o problema vinha de muito antes, que eles já não conversavam direito sobre seus desejos há anos. A gente foi se acomodando, ela disse com uma tristeza que me tocou profundamente. Cada um ficou no seu quadrado, fazendo do jeito que achava que estava bom para o outro, mas sem nunca perguntar se realmente estava. Conforme a conversa foi fluindo, descobri que o senhor Pedro e a dona Laura tinham caído numa armadilha muito comum em relacionamentos longos. Eles pararam de se comunicar sobre intimidade porque achavam que já se conheciam completamente. Ele assumia que sabia exatamente do que ela gostava, e ela fazia a mesma coisa. O resultado? 2 pessoas fazendo amor como se estivessem seguindo um roteiro decorado, sem espontaneidade, sem descobertas, sem aquela magia que acontece quando 2 corpos realmente se encontram. A situação tinha se agravado quando o senhor Pedro começou a ter problemas de ereção. Em vez de conversarem sobre isso, ele passou a evitar a intimidade por vergonha, e ela interpretou isso como desinteresse. Criou-se um círculo vicioso terrível. Quanto menos eles transavam, mais distantes ficavam. Quanto mais distantes, mais difícil era retomar a intimidade. Quando finalmente tentavam, era uma experiência frustrante para ambos, o que os afastava ainda mais. Foi durante essa primeira conversa a 3 que tive um insight que mudaria tudo para eles.
Percebi que o senhor Pedro e a dona Laura precisavam reaprender a se sincronizar, como dois dançarinos que perderam o ritmo da música. Não bastava resolver os problemas físicos dele ou trabalhar apenas o lado emocional dela. Eles precisavam redescobrir como seus corpos e mentes podiam trabalhar juntos para criar prazer mútuo. Expliquei para eles uma coisa que considero fundamental. Orgasmos não acontecem só nos genitais, mas na mente, no coração, na conexão entre duas pessoas. Quando um casal está verdadeiramente sincronizado, o prazer de um alimenta o prazer do outro, criando uma espiral crescente de satisfação que pode multiplicar as sensações de formas incríveis. Mas essa sincronização não é automática, especialmente depois de anos de relacionamento. Ela precisa ser cultivada, praticada, como qualquer outra habilidade. Comecei propondo alguns exercícios simples de comunicação. Nada complicado, apenas conversas honestas sobre desejos, fantasias e preferências. Muitos casais acham que conhecem tudo sobre o parceiro, mas a verdade é que todos nós mudamos com o tempo. O que nos dava prazer aos 30 pode ser diferente aos 60. O que funcionava quando os filhos eram pequenos pode não funcionar mais quando eles saem de casa. O primeiro exercício que dei para eles foi apenas conversarem sobre suas memórias íntimas mais prazerosas. Não para reproduzir exatamente as mesmas coisas, mas para entender o que tornou aqueles momentos especiais. Foi incrível ver como os olhos deles brilharam quando começaram a relembrar os primeiros anos de casamento, as descobertas, as gargalhadas, até mesmo as trapalhadas que aconteciam na cama. Durante essas conversas, eles perceberam que haviam perdido algo muito importante: a brincadeira, a leveza, a curiosidade um pelo corpo do outro. Tinham se tornado muito sérios, muito focados em performance, em fazer tudo certinho, sem espaço para experimentação ou espontaneidade. A intimidade tinha virado uma obrigação, em vez de ser uma celebração do amor que sentiam um pelo outro. O segundo passo foi trabalhar a sincronização da respiração. Pode parecer bobagem, mas a respiração é uma das chaves mais poderosas para a conexão íntima. Quando duas pessoas conseguem sincronizar suas respirações, seus corpos naturalmente começam a se alinhar também. Ensinei para eles alguns exercícios simples de respiração que podiam fazer juntos, até mesmo fora do contexto sexual, apenas para se reconectarem. A verdadeira transformação começou quando eles entenderam que comunicação íntima não é só falar, mas também saber escutar o corpo do parceiro. Cada suspiro, cada movimento, cada contração muscular são formas de comunicação. Quando aprendemos a ler esses sinais e a responder a eles, criamos um diálogo corporal que pode ser ainda mais intenso que as palavras. Expliquei para eles o conceito de matching, que é quando os parceiros conseguem ajustar seus ritmos, suas intensidades, suas energias para criarem uma experiência harmoniosa. É como uma dança, onde às vezes um lidera e às vezes o outro, mas sempre em perfeita sintonia. Quando isso acontece, o prazer não é apenas individual, mas se torna uma experiência compartilhada que pode amplificar as sensações de forma extraordinária. O Sr. Pedro ficou particularmente interessado quando expliquei como os problemas de ereção podiam ser contornados através dessa sincronização. Muitos homens acham que a ereção é a única forma de dar prazer à parceira, mas isso não é verdade. Quando um casal está bem conectado, existem 1000 formas de criar prazer mútuo, independentemente do estado da ereção. As mãos, a boca, todo o corpo pode ser usado para criar sensações incríveis. Para a dona Laura, foi revelador entender que ela também tinha um papel ativo nessa sincronização. Muitas mulheres da geração dela foram criadas para serem passivas na intimidade, mas a verdade é que quando a mulher se permite ser uma participante ativa, comunicando seus desejos e guiando o parceiro, a experiência se torna muito mais rica para ambos. Trabalhamos também a questão do tempo.
Eles tinham caído na rotina de transar sempre da mesma forma, no mesmo horário, com a mesma duração. Sugeri que experimentassem momentos diferentes, ritmos diferentes, às vezes mais rápido, às vezes bem devagar, às vezes focando apenas nas preliminares, às vezes deixando tudo fluir naturalmente sem pressão para chegar ao orgasmo. Um dos breakthrough moments veio quando a dona Laura confessou que sempre fingiu alguns orgasmos para não magoar o marido, mas que isso a deixava frustrada e cada vez mais distante. Foi uma conversa difícil, mas necessária. O senhor Pedro ficou chateado no início, mas depois entendeu que ela fez isso por amor, para proteger o ego dele. A partir dali, eles fizeram um pacto de honestidade total sobre prazer. Com o tempo, eles desenvolveram uma linguagem própria, sinais sutis que só eles entendiam, um toque específico que significava mais devagar, um olhar que dizia, estou gostando, uma respiração que comunicava, continue assim. Essa comunicação não verbal se tornou uma das chaves do sucesso deles. Eles aprenderam a se sincronizar não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. A grande descoberta veio quando eles perceberam que podiam ter orgasmos quase simultâneos, não por coincidência, mas porque estavam prestando atenção um no estado do outro e conseguindo se ajustar mutuamente. Quando ela sentia que ele estava se aproximando do clímax, conseguia acelerar ou retardar o próprio prazer para acompanhá-lo, e vice-versa. O resultado foi surpreendente. Eles começaram a relatar experiências onde o orgasmo de um potencializava o do outro, criando ondas de prazer que duravam muito mais tempo que antes. Não era mais sobre quantidade de orgasmos, mas sobre qualidade, sobre intensidade, sobre conexão. Alguns encontros íntimos duravam horas, não porque eles estavam tentando bater recordes, mas porque estavam genuinamente curtindo cada momento, cada descoberta. A sincronização trouxe de volta a espontaneidade também. Eles voltaram a se tocar durante o dia, a se olhar com desejo, a fazer pequenos carrinhos que aumentavam a tensão sexual ao longo das horas. A intimidade deixou de ser algo que acontecia apenas no quarto à noite e passou a ser uma energia que permeava toda a relação deles. Depois de alguns meses de trabalho, o senhor Pedro e a dona Laura eram um casal transformado. Não apenas na intimidade, mas em todos os aspectos da relação. A comunicação havia melhorado, a cumplicidade tinha voltado, e eles pareciam ter redescoberto por que se apaixonaram um pelo outro 40 anos atrás. Foi uma das maiores alegrias da minha carreira médica ver essa transformação. O segredo que eles descobriram não é complicado, mas requer dedicação e honestidade. É sobre aprender a se comunicar verdadeiramente, a prestar atenção no parceiro, a sincronizar não apenas os corpos, mas as emoções também. Quando isso acontece, a intimidade se torna uma experiência transcendental que vai muito além do físico. Se você está lendo isso e reconhece alguns dos problemas do senhor Pedro e da dona Laura na sua própria relação, saiba que nunca é tarde para recomeçar. A sintonia íntima pode ser recuperada em qualquer idade, em qualquer fase do relacionamento. Basta disposição para se comunicar honestamente e paciência para redescobrir o corpo e os desejos do parceiro. Lembre-se, o maior órgão sexual é o cérebro e a comunicação é o melhor afrodisíaco. Quando dois corações se conectam verdadeiramente, os corpos naturalmente seguem essa harmonia, criando experiências de prazer que podem surpreender até os casais mais experientes. Um abraço carinhoso de quem se importa com você, doutora. Carolina Almeida.